ela, a filha dela, o amiga e os cachorros da amiga no parque, como ela falou, na boca da noite, já no entardecer. Ela estava no parque lá, a filha dela tinha o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? Eu acho que sim. Por aí, né? Tinha uns 2 anos, e aí os cachorros lá, todos serelepes, todo mundo andando na trilha, de repente os cachorros começaram a ficar alvoroçados, né? E aí elas não sabiam o que estava acontecendo, continuaram andando, até que a amiga dela falou: amiga, pega a tua criança no colo e segura ela. Ela olhou pro mato na frente e ela percebeu só os olhinhos brilhando, olhando para elas, né? Os coiotes estavam de olho no lanche. No último vídeo a gente falou sobre o inverno canadense. Se é duro pra gente, imagina para as crianças que vêm arrastadas pelos pais para essa terra. Agora a gente vai dar um zoom out do inverno e vai falar como um todo como é migrar com crianças. E desde já, como você pode ouvir, a minha voz está muito rouca. Ontem nós tivemos um dia super divertido no Canada's Wonderland, que é o parque de diversões aqui perto. Desde que o nosso primeiro filhote nasceu, a nossa vida gira em função deles. E foi assim com a decisão sobre migrar. Sair do Brasil ou não, escolher o Canadá, escolher a cidade, até o bairro, a gente definiu de acordo com as crianças. E como tem sido para eles e para a gente, para nossa parentalidade, essa adaptação ao mundo novo. Vamos lá, sem lereado, sem guerigueri, sem firula, abrir os trabalhos. Achou que eu ia pousar de autoridade no assunto, né? Achou errado, otário. Porque perto dessa criatura aqui, linda, maravilhosa, perto da Letícia, essa baita mãe, eu sou só um bobo no assunto. Então hoje a gente vai de dueto. A gente conversou bastante sobre o assunto, claro, e a gente chegou a 11 dimensões, 11 itens na nossa lista sobre parentalidade. E aí vamos inventar. Como são 11, a gente vai fazer um time de futebol, com uma posição para cada dimensão, entre fatos e sentimentos. Estamos empolgados com o Ancelotti? Mais ou menos? A Copa tá vindo aí, ou melhor, aqui, no Canadá. Então vamos lá, você vai ser a treinadora. E como treinadora, eu já passo a bola para ti perguntando o que a gente teria feito de diferente lá no Brasil ainda, antes de migrar. Boa. Pensando um pouco sobre essa pergunta, eu me peguei olhando mais para as questões de adaptação, de quando a gente chegou aqui. Então, acho que o primeiro ponto foi a língua, o inglês. Eu teria, primeiro, exposto mais eles ao inglês, talvez com vídeos, desenhos que eles já viam, talvez até com aula mesmo. E eu também teria tentado entender mais sobre o processo de adaptação a uma outra língua ou de aquisição de uma outra língua. Eu acho que isso teria me deixado menos desesperada ao acompanhar o desenrolar desse processo. Foi muito legal, mas também foi meio tenso. E a outra coisa seria na escola. Muito depois de chegar aqui e acompanhando os grupos de mães, eu vi que tiveram algumas mães que conversaram com a direção sobre o fato de trazer um filho que não falava inglês para a escola, foram até visitar a escola junto com as crianças, e eu acho que isso teria sido uma boa. A gente teria, todos nós, eu acho que a gente teria ficado mais seguro nesse primeiro momento, em vez de só chegar e basicamente tacar as crianças na escola falando uma língua que eles não entendiam, que foi o que a gente fez, assim. A gente foi pouco proativo nesse sentido, e eu com certeza faria isso diferente. Eu me senti muito acanhado quando eu cheguei aqui. Eu acho que o ideal seria ter sido mais hands-on com as crianças, mais pra frente com as crianças, como a gente era no Brasil. Eu acho que também é muita coisa, assim. A gente focou muito em chegar. Tudo que leva ao ápice da situação da imigração, que é chegar. E depois que a gente chegou, a gente teve uma semana só até eles começarem na escola. E eu acho que a gente tava meio atropelado, focado em outras coisas. A gente no Brasil achou pouco conteúdo sobre pais imigrantes, né? Mães imigrantes. A gente achava muito conteúdo porque é um conteúdo muito nichado, que não atrai multidões, porque você tem vários filtros aí, né? As pessoas que querem migrar para o Canadá, que têm filhos e que querem saber sobre o assunto. E aí, para suprir essa lacuna, para suprir essa necessidade que não nos foi suprida, a gente resolveu fazer esse vídeo para que você seja ajudado de uma forma que a gente não foi. Se está sendo útil, se vai ser útil para você, senta-lhe o dedo no joinha, aquele joinha 3 em 1, que vai ser bom para ti, você vai fazer o YouTube trabalhar para você, para te dar vídeos como esse, vai fazer outras pessoas acharem vídeos como esse, que choram mesmo que você, e vai ajudar a gente a crescer o canal. Então, fechou? 3 segundos, bora? 3 segundos. Aí, tá treinado, hein? 3 segundos, 2 joinhas na tela. 3 segundos, 2 toquinhos na tela e 1 joinha esperto. Senta o dedo. Então a gente vai começar com o Goleiro? goleiro, o inglês.
né? O inglês é o nosso goleiro, porque ia ter um suspense aqui, mas a Letícia já deu um spoiler. o inglês é o nosso goleiro porque é a base de tudo, né? A origem das jogadas é a base que vai te dar uma solidez, tanto social quanto emocional. Foi uma coisa que pegou muito no início, então esse inglês, a gente não expôs os meninos ao inglês, eles chegaram aqui sem saber falar absolutamente nada que não fosse o nome deles e thank you. E a gente, uma semana depois de aterrissar no Canadá, largou eles na escola, num processo que não tem adaptação. Então você chega, você vai até o portão, você bota a criança lá dentro e beijo, tchau. Então foi um pouquinho traumático. Os processos dos dois meninos foram diferentes, foram muito diferentes entre si. Então o nosso mais velho, que já tinha 5 anos, já estava lendo em português no Brasil, ele foi numa escadinha, assim. A cada dia, a cada semana ele sabia mais palavras, ele trazia livrinhos da escola que ele conseguia ler as frases, a professora dele usava no começo o Google Translator para falar com ele, então ele foi evoluindo ali naquela comunicação aos poucos. Pro mais novo foi muito diferente, ele tinha 3 anos, ele ainda não lia, ele estava começando no kindergarten, e ele não falava nada, zero, assim. Até a gente chegar no recesso de Natal, que tem aqui, que são 2 semanas, ele ainda não falava nada de inglês. Acabou o recesso, comecinho de janeiro ele voltou pra escola, foi uma semana super difícil, ele estava muito chateado, pedindo pra voltar pro Brasil, dizendo que aqui ninguém entendia ele, que ele não entendia ninguém. E ele é uma criança super falante, ele gosta de se comunicar, de contar histórias, então isso estava pesando. Eu cheguei a olhar tutor para eles de inglês aqui, tava começando a olhar psicólogo também, e aí de repente, uma semana depois que voltaram as aulas, então na outra segunda-feira, ele saiu da escola, eu tinha ido buscá-lo, e aí em vez de vir falar comigo, tinha uma moça do lado, que eu nunca tinha falado com ela, e hoje é uma grande amiga nossa aqui no Canadá, mas ele saiu, puxou a blusa dela e falou, "Can Freddie come play at my house?" E eu tomei um susto, assim, eu falei, cara, trocaram minha criança na escola, porque o menino que eu trouxe falava inglês, não. E aí depois disso, plaft, ele começou a falar tudo, e começou a falar com todo mundo, e falava com os pais e com as crianças. Então foram processos muito diferentes, que chegaram no mesmo lugar. Então hoje eles são fluentes, eles até corrigem a gente, é muito engraçado, mas foi muito diferente, muito difícil, assim, no começo. Foi meio pedrada pra eles. A ideia que eu tenho é que ele passou da fase de absorção, de absorver tudo, e virou a chave. É um exemplo clássico de virar a chave para poder aplicar tudo aquilo na vida, né? Algumas outras coisas sobre inglês também na vida das crianças, né? A gente em casa fala só português, porque a gente se expressa melhor em português, porque a gente quer que eles cresçam bilíngues em português e inglês, e mesmo assim eles já estão começando a ficar desacostumados com a língua de alguma forma, né? Por exemplo, a construção das frases deles segue a lógica do inglês. Então papai, o que é isso pra? Né? What is this for? Né? Papai, o uso do mim, do eu, do me, para ele já ficando uma coisa já não muito usual. Então, aquelas frases, aquelas palavras que a gente não fala muito no português, muito corriqueiramente, eles não vão saber, eles vão se apoiar no inglês para construir a fala deles, né? Mas, por outro lado, eles vão crescer fluentes na língua do mundo, né? Pelo menos até nas próximas décadas, né? Depois eles vão ter que aprender mandarim. Eles já estão super bem no inglês, assim, eles são fluentes, eles não têm sotaque no inglês, também não tem sotaque no português, uma coisa que a gente vê acontecer com crianças que eventualmente nasceram aqui ou que vieram muito, muito pequenas, elas falam português, mas elas têm um pouquinho de sotaque, assim, de gringo. Os meninos não têm. Uma outra coisa que eles fazem também, aí é a iniciativa deles, nem a gente, mas os desenhos que eles veem que tem a opção de português brasileiro, eles veem em português. Então isso é curioso também, mas a gente gosta, a gente quer manter o português como a primeira língua ou a segunda língua ali no máximo, mas que eles sejam bem fluentes, que eles entendam sempre o que a gente está falando, o que a família está falando, e não perca esse aspecto cultural da língua, assim, de falar o português e de trocar com a comunidade brasileira que tem aqui também. Eu acho que cada criança vai ter o seu desenvolvimento diferente, né? Uma criança que já vem alfabetizada para cá vai ter uma experiência completamente diferente de uma criança que vem ser alfabetizada aqui. Agora, para nossa lateral direita, né? No corre da vida, laços sociais, laços afetivos, eles dão um desafogo, né? Eles abrem o jogo, dão amplitude para nossa vida. Então, os nossos amigos são a nossa lateral direita. Faz sentido? Eu não entendo muito sobre a lateral direita, mas faz super sentido. Acho que uma coisa que ajuda muito aqui é que tem a cultura canadense dos playdates. Então é quando a gente marca, as crianças marcam de se encontrar. No caso dos nossos são pequenos, é via pais ainda, mas o que facilita muito é que a escola, ela funciona por região, né, por localidade, cada lugar que você mora tem a sua homeschool, então todos os amigos meus moram perto,
E aí a gente manda mensagem, marca um playdate, em geral dura 2 horas. E aí a gente se encontra num parque, em algum lugar, assim. E isso ajuda muito a construir a comunidade para as crianças e a reforçar esses laços também até o que fazer no fim de semana. E também a comunidade brasileira, né? A comunidade brasileira que, eu já falei em outros vídeos, são pessoas muito mais abertas a fazer amigos, porque elas, assim como a gente, precisam também de criar uma rede de apoio, né? É isso, assim, se você tem uma aldeia no Brasil, a vida aqui vai ser muito diferente, principalmente quando você chegar. Vai ser meio duro. A gente estava meio acostumado que a gente já era nômade, a gente já morava longe das nossas famílias, então o choque eu acho que foi menor. Mas a comunidade brasileira, ela acaba te ajudando, virando essa aldeia. Então os grupos de WhatsApp, onde você se comunica, e aí você encontra pessoas que eventualmente você conhece melhor, faz uma amizade. Eles ajudam a construir essa aldeia, a ter com quem você tirar dúvida, a compartilhar com pessoas que têm experiências parecidas com as suas. Cultura agora, cultura canadense. Muitas vezes está em segundo plano, mas ela afeta, assim como os pais, como a educação que a gente dá para os nossos filhos, a cultura também forma os seres humanos que eles vão ser. Tá na zaga, é o nosso primeiro zagueiro. E assim como a cultura como um todo, a cultura especificamente voltada para a criação de filhos, ela também tem muitas diferenças entre a cultura brasileira e a cultura latina, que a gente está mais acostumado. Então, uma das principais que a gente notou quando chegou aqui é o hands off my kid. Você não pega em outra criança que não seja seu filho, nem que seja pra ajudar. Então vamos dizer que a criança tá lá no parquinho pendurada no tepa-tepa, nas monkey bars que eles chamam aqui, e ela tá caindo. Cara, você não vai pegar na criança dos outros pra ajudar, pra tirar de algum lugar e botar em outro. Isso não é bem visto, não é bem aceito. Então você ajuda chamando a mãe e tal, mas tem muito esse respeito ao corpo e ao espaço individual. E isso também se aplica para as crianças. Então também tem o hands-off. Na escola, se elas pegam no amiguinho para qualquer coisa, se abraça demais, se for para empurrar, se você encosta no amiguinho, eles são chamados a atenção e para com essa conduta agora. Tem também a questão do bullying. Não na escola, porque bullying vai existir, crianças fazem porcaria o tempo todo. Se adultos fazem, imagina crianças que estão aprendendo a ser humano, né? Mas o bullying paterno, eu diria. Porque no Brasil é muito comum a gente ver o pai, principalmente, tirando o onda com a cara da criança, aí a criança chora e ele ri da cara dela. Né? Aqui a gente não vê isso, né? Pelo menos não onde a gente circula. Não, eu acho que não onde a gente circula, pelos testemunhos dos outros, pela cultura canadense, que é uma cultura mais fechada e mais respeitosa ao outro. Aqui o canadense fala sorry por tudo. Então, tem isso de cuidado com o espaço pessoal, seja o espaço físico ou emocional, né? Vamos dizer assim. E aí, pegando esse gancho do respeito, as crianças, elas também são criadas e tratadas para ter mais autonomia. A gente percebe aqui que tem muito menos aquele cuidado de ficar cercando os pintinhos, assim, sabe? Que a gente meio que faz e não confia muito na criança. Aqui, cara, até por ser um lugar mais seguro, por ter uma infraestrutura diferenciada, os canadenses, tanto os pais quanto as outras figuras que cuidam de crianças, então professores, as pessoas na escola, elas confiam e largam mais as crianças e dão mais autonomia. Acho que o Tarek já contou aqui no vídeo a história da trilha lá, que tinha um precipício do lado, mas vão lá 20 crianças caminhando por si só. Então a gente percebe isso, assim, elas começam a caminhar sozinhas para a escola mais cedo, elas cuidam das suas coisas, tem um pouco mais essa confiança que a gente particularmente acha muito legal. Total. Até a questão da adaptação, ou da falta de adaptação na escola. O coração da mãe que sofreu, não vou nem mentir. E aí outra coisa, são pequenas coisas do dia a dia, mas são cuidados que mudam do que a gente tinha no Brasil versus o que a gente tem aqui. Então, alguns exemplos. Aqui você tem que ter cuidado com carrapato. No Brasil, teve aquela época lá da febre maculosa que você ficava mais atento, mas aqui, como muita coisa é feita ao ar livre, tem muito parque, tem muita trilha, especialmente no período de primavera e verão esticado ali, pegando o comecinho do outono, tem que ter muito cuidado com o carrapato, porque aqui eles transmitem mais até Lyme disease, que é mais séria. Eu não diria só carrapato. Pensando em cultura, eu abriria para cuidados relacionados à natureza. Por exemplo, tem os carrapatos, tem as poison ivys aqui na nossa região, que é uma questão muito particular da nossa região, não sei se é endêmica daqui ou se é espalhado pelo Canadá inteiro, mas tem também os predadores, né? Coiotes, ursos, tanto que os canadenses têm frases que ajudam eles, ditados que ajudam eles a conviver com isso. Por exemplo, leaves of tree, let it be, para poison ivy. Ou o lance lá do urso, né? Como é? Black, fight back. Brown, lay down, ou lie down. E white, good night. Então, é tão impregnado na cultura essa lida, esse contato com a natureza,
que até criou-se esses tem uma palavra em português para isso, mas essas frasinhas, esses ditados que ajudam os canadenses a sobreviver. Só para dar um exemplo sobre esse negócio dos coiotes, né, da integração com a natureza. Eu acho que é isso, a integração com a natureza é muito mais integrada à cultura do canadense do que no Brasil. Se a gente parar para pensar, as próprias estações do ano, elas afetam diretamente o que acontece na cidade. Então, vai chegando o inverno, aí o mercado desaquece, as pessoas vão, sei lá, vendendo coisas de casa, vão se preparando para o inverno. Vai começar o verão, aí é garage sale para todo lado, as pessoas vão renovando a casa, o mercado se abre de novo, as casas começam a ser colocadas à venda. Todo mundo quer comprar bicicleta. Todo mundo quer comprar bicicleta. E aí, sobre essa integração com a natureza, né? Eu separei duas histórias que a gente viu logo que a gente chegou, né? Em julho de 23, eu acho, foi maio de 23, um pouco antes da gente chegar, uma adolescente foi mordida por um coiote. Ele estava caçando um cachorro e acabou mordendo um adolescente, né? E em 24 de julho do ano passado, um cachorrinho pequeno que estava com o seu dono passeando foi atacado e morto por um coiote. Então, assim... E tem aquela história da nossa amiga também. Mas deixa pra gente contar depois. Tudo que a gente falou sobre cultura também se aplica à saúde. Então, a saúde completa a nossa dupla de zaga. Letícia, meu amor, como é que você vê a saúde para as crianças aqui no Canadá? Eu vejo ela de um jeito diferente. Então, tem os seus lados positivos e não tão positivos assim. Você vai encontrar um monte de brasileiro que reclama pra caramba da saúde. Não é o nosso caso, a nossa experiência aqui é positiva. Então, para começar, a criança ela é acompanhada pelo mesmo médico de família dos pais. Lembrando que os nossos filhos chegaram aqui com 3 e 5 anos. E eu acho que para os bebezinhos que nascem aqui, o esquema é um pouco diferente. Mas falando sobre a nossa experiência, não tem um acompanhamento de pediatra. Então, seu filho não vai ser acompanhado por um especialista. O médico de família acompanha ele, assim como acompanha os adultos. Não tem muitos exames e tal, um negócio mais hands-off também. E aí, quando o médico de família entende que seu filho precisa de alguma coisa, aí ele encaminha para um especialista ou ele prescreve os exames, prescreve a medicação. As crianças também podem ir para o walk-in clinic quando você tem alguma emergência, e isso deixa meu coração de mãe mais tranquilo, porque você não fica dependendo só daquele profissional, daquele pediatra, ou de ir para uma emergência de hospital para poder ter um atendimento quando tem alguma coisa acontecendo e que está te deixando inquieto. Então, você tem a opção do médico de família, que faz aquele acompanhamento de rotina. Tem as walk-in clinics, que você leva quando tem alguma questão mais pontual ali que tá pegando. É o pronto atendimento. É o pronto atendimento, mas funciona. Aqui na nossa cidade, por exemplo, que não é uma cidade grande, elas abrem de domingo a domingo. Então a gente consegue sempre levar os meninos. A maioria dessas clínicas já tem uma farmácia acoplada. Então, quando foi prescrita alguma medicação para eles, as crianças têm direito a medicamento de graça até os 18 anos. Então a gente vai na walk-in clinic, fez a consulta, não pagou nada. O médico, no caso deles, teve uma prescrição de antibiótico, prescreveu o antibiótico. A gente já saiu para a farmácia acoplada na clínica, pegou o antibiótico, também não pagou nada, e veio para casa e fez o tratamento. E as crianças também têm direito a um exame de vista gratuito uma vez por ano. A gente também acha limpeza dental gratuita. Outros tipos de tratamento dental não. Tem um insurance do governo que cobre uma parte deles. Mas, no geral, a nossa experiência é bem positiva com a saúde. Assim como ter bons amigos faz diferença, lazer e outdoors também dão amplitude à vida. Também trazem equilíbrio entre a defesa e o ataque, por isso a nossa lateral esquerda. Lazer e outdoors. Aqui, como o Tarek já falou, as estações do ano são muito marcadas e elas influenciam muito na nossa vida e no tipo de atividade que a gente faz. Então, tem atividades sazonais aqui para as crianças que a gente faz. No verão, a gente aproveita muito o ar livre. A gente vai para os parques, a gente fica até tarde, porque o sol se põe 9h30, 10 horas da noite, no ápice do verão. A gente vai pra praia. No inverno, as coisas são mais indoors, então você aproveita mais dentro de casa, tudo fica mais quieto, tudo fica mais parado. No outono, você faz trilhas para poder ver essa mudança e as cores do outono, que são lindas. Na primavera não faz muita diferença não. Você faz as coisas outdoors, tá todo mundo muito feliz, porque o inverno tá finalmente acabando, o sol tá voltando a aparecer, os dias estão voltando a ter uma duração normal, então todo mundo começa a sair mais. Você vê aquele zoom, zoom, zoom da galera saindo de casa. E aí também sobre isso... Beautiful day, eles vivem falando isso. Cara, canadense adora comentar sobre o tempo, impressionante. E aí também sobre essas atividades, aqui na nossa cidade, a gente sabe que em outras da região, a prefeitura disponibiliza atividades para as crianças num preço super bom. Então os meninos, por exemplo, eles fazem natação
pela cidade, é uma vez por semana, e aí o termo que dura 10 sessões custa em torno de $65 para uma criança e acaba saindo seus 50 e poucos para o irmão, né? Porque quando você matricula o irmão também tem desconto. E também eu acho que é um outro ponto que ajuda naquele pilar de amizade, de construir comunidade. A gente matriculou os meninos aqui para fazerem jiu-jitsu, e aí tem uma comunidade brasileira gigante, que afinal de contas é jiu-jitsu. Isso também ajuda a manter esse contato, a conhecer mais pessoas. Então, são outros pilares da vida aqui que a gente encara de um jeito diferente do que encarava lá no Brasil. E a gente tem também coisas que eu não visualizo a gente fazendo isso no Brasil. Por exemplo, sai da natação e no mesmo Community Center tem uma livraria, uma biblioteca. Né? Então a gente vai lá, leva os meninos para a biblioteca, eles escolhem um livro para ler e eles trazem livros para casa, eles podem trazer... Cara, é ilimitado, né? É ilimitado, eles podem trazer... 60 livros que você tem direito a trazer por cartão. Se você já reparou no nosso cenário bem ali, assim, tem os livros sempre são da biblioteca, que ou os meninos pegam ou eu pego, porque quando eu vou levar eles eu também pego o livro. Aliás, essa tradução de library para livraria foi bem imigrante, né? E é muito legal. A própria biblioteca, além dos livros, ela também tem atividades, tem jogos, eles fazem coisas de acordo com as estações do ano, você pode levar a criança. Tem um espaçozinho de brinquedoteca, é muito legal. Não, falando desses community centers, né? É uma equivalência, se você é de São Paulo ou já foi a São Paulo, mal comparando, é como se fosse o Sescs, bem né? parecido. De São Paulo. Então, nesse mesmo que eles vão, já fizeram futebol, natação, tem quadra de tênis, tem quadra de hockey, tem campo de futebol. Eles já fizeram um negócio lá, Nature Adventure, né? Que eles iam se embrenhar na mata. Já fizeram aula de desenho, eles oferecem muitas coisas diferentes. É um espaço de convivência da comunidade muito legal e super bem preparado. Também tem os splash pads, que no verão as crianças usam bastante e é muito legal. A alimentação perpassa tudo. Lazer, saúde, família e pode desequilibrar um time para o bem e para o mal. Então o nosso volante é o nosso Casemiro. Aqui no Canadá, se aplica aquela impressão que a gente tem nos Estados Unidos, que na verdade não é uma impressão, é uma realidade, de que tem muita junk food disponível. Então tem muita bobagem. Você vai no supermercado, o corredor que tem cereais, ele é imenso. Chocolate, biscoito e tudo é num tamanho gigantesco. Então é muito mais difícil ter cuidado com a alimentação aqui. Inclusive porque essa junk food, ela é sempre mais barata do que você comprar comida saudável. Frutas, legumes, todo aquele hortifruti, assim. Um donut aqui, um donut grande, custa $1. Se você comprar uma maçã, custa $2, $3 uma maçã. Não, uma manga custa 4. Uma couve-flor custa $5. Um potinho de uva custa $10, assim. Então é muito mais caro e é muito mais difícil. Então a gente precisa ser controlado. E talvez, por causa desse acesso mais fácil, tem uma cultura mais liberal mesmo com essa questão da alimentação das crianças. Eu acho que tem menos aquela consciência que a gente, que é mais privilegiado, que tem mais acesso à informação, está adquirindo no Brasil de não dar tanto açúcar, de fornecer para as crianças alimentos saudáveis. Então tem muita bobagem nas lancheiras, assim. Os meninos sempre voltam, porque fulaninho tá comendo bear paw na escola, porque o outro fulaninho tá comendo goldfish. E é tudo junk food, tudo alimento ultraprocessado que a gente busca evitar no dia a dia. Mas verdade seja dita, assim, também tem os ultraprocessados do bem que existem, também são mais fáceis de achar aqui. Então a gente acha em mais quantidade barrinhas que são feitas exclusivamente de frutas. Ou biscoito tipo batatinha, mas que só tem o ingrediente da batata ou das raízes e sal e um pouquinho de óleo. Então tem os ultraprocessados do bem. Não vamos demonizar ultraprocessados. Isso é muito legal, né? Porque é uma diferença aqui. No Brasil, pelo que eu lembro, esses processados que são melhores em termos de ingredientes seriam muito mais caros. Aqui não são, aqui é praticamente o mesmo preço, você só tem que escolher os melhores. É claro que vai ter um que é mais caro, por exemplo, o cereal. Se a gente escolher um cereal mais caro, melhor, ele vai ser muito mais caro. Mas pro dia a dia a gente consegue fazer opções conscientes sem afetar muito, de forma muito significativa, o orçamento, né? Mas é uma luta mais contra a maré do que é no Brasil, pelo menos do que era na nossa bolha, de conseguir, especialmente em relação ao lanche que a gente manda para a escola, em conseguir mandar alimentos mais saudáveis. E aí o lanche na escola é todo um outro tema. Uma coisa que eu não sinto um peso muito grande é a questão da inserção de mantê-los comendo comida brasileira, né? Aqui, a verdade, a gente inverte a lógica do Brasil, então a comida de panela é no jantar
e no almoço é um sanduíche, porque os meninos levam lancheira para a escola e a lancheira tem o lanche e o almoço. Então não dá certo o menino bater um pratão de arroz com feijão na lancheira da escola. Não funciona muito, né? Mas a gente consegue dar comida brasileira. A Letícia é uma cozinheira de mão cheia, então a gente consegue dar comida brasileira para eles e fazer um sanduíche mais norte-americano. Mas tem esse detalhe, assim, para comer comida brasileira aqui, você vai ter que cozinhar. Porque você não vai achar um restaurante, aqui não existe self-service, então você não vai achar um quilo que você vai ali na esquina e fazer um prato com arroz, feijão, carne, salada e batata. Você vai ter que cozinhar em casa. Então, pra quem não sabe, talvez seja uma boa aprender, ou então você vai meio que viver das comidas canadenses aqui, que não são lá muito saborosas, gente. Diga-se a verdade. Mas sobre isso que o Tarek falou, em geral, o mais comum aqui pros canadenses, inclusive para os adultos, no trabalho, é mais comum almoçar sanduíche, um iogurte, uma fruta, do que levar um prato de comida. O mesmo se aplica para os meninos na escola. Às vezes eles querem, a gente manda comida, então naqueles potinhos térmicos, a gente manda, sei lá, macarrão com alguma coisa, com bolonhesa, ou arroz com feijão e alguma coisa, mas mais comum é a gente mandar um sanduíche, uma fruta, alguma outra coisa para encher a barriga ali, para eles poderem dividir nessas duas refeições que eles têm na escola, que são o snack e o lanche mesmo, o almoço. Agora, a família é o grande núcleo de toda criança, né? Tá lá no miolo, dando equilíbrio e também armando o time. É o nosso segundo volante, ou o nosso meio armador, é o nosso Sócrates. Como no último vídeo a gente falou sobre o inverno, então vamos começar pelo inverno. Que o lado bom do inverno qual é? Para nós que somos muito família, a gente tem mais tempo, já é obrigado a passar mais tempo com a família. Então a gente inventa, cara, o ócio fomenta a criatividade, né? Então a gente, e a necessidade também. Então a gente acaba criando formas de interagir com nossos filhotes, né? Seja por jogos, por games, por atividades de papelaria, enfim, crafting, né? Então esse é o lado bom do inverno em questão com relação a crianças em família. E também rituais, né? Eu adoro rituais, momentos que marcam. Por exemplo, aqui no Canadá, eu já falei isso em outros vídeos, a comunidade é muito mais engajada nos rituais do calendário, né? O Halloween, o dia disso, o dia daquilo outro. A comunidade é muito mais engajada e as crianças fazem parte disso. Eu acho que o trick or treating no Halloween é muito legal, né? Eu acho que isso simboliza muito isso, o quanto que as crianças fazem parte desses rituais da comunidade. O primeiro dia na escola, que vai aquela procissão de mães e pais deixar as crianças na escola e ficar olhando para as crianças. Porque aqui a escola não é como no Brasil, que você vai, se você está numa escola particular, numa cidade grande, você vai com o seu carro, você deixa a criança e vai embora, né? Aqui os pais vão, estacionam e levam a criança até a grade da escola e ficam olhando para a criança. Aí fica um montão de pai e mãe olhando para as crianças. Eu acho isso muito legal, porque é um ritual também comunitário, né? Assim como também são as atividades que a escola manda. Por exemplo, lembra daquela que os meninos, que o mais novo nos trouxe a tarefa de achar pegadas de animais na neve? Pelo tempo que as crianças não estão na escola, o que acontece nesse tempo? Tem algumas opções. Você pode contratar serviços de before and after school, que eles chamam, ou seja, você paga para ter algum tipo de atividade, tanto antes do horário oficial da escola, no nosso caso é 8h45, mas 8h30 já começa a ter atividade por ali, até as 3h. E aí, para os pais que trabalham e não tem com quem deixar as crianças, que é o caso da grande maioria, tem essa opção. Ou então você se vira e passa esse tempo com eles em casa, mas a gente é muito mais responsável pelo período que as crianças têm, que elas não estão na escola. E isso passa por um outro ponto, que eu também já falei um tiquinho, que cara, aqui não tem a sua aldeia, aqui não tem aquela rede de apoio que você está acostumado no Brasil. Então, se você mora perto da sua família e você está muito acostumado com as avós ajudando, você tem uma babá, você tem filhos de amigas, você tem a creche que funciona de 7 da manhã até 7 da noite, aqui vai ser muito diferente. Então, por causa disso, não venha, brincadeira. Mas venha preparado, venha sabendo que vai ser uma barra, principalmente no começo, para quem tinha toda uma rede de apoio e agora você simplesmente tem que fazer tudo, inclusive cuidar de tudo que envolve as crianças na casa, porque a gente sabe que cuidar de filho não é só cuidar da criança, da criaturinha, mas é de toda a estrutura, é ir fazer mercado e comprar as coisas para fazer comida, é sempre ter alguma comida, um jantar pronto, é ter roupa que você tem que lavar toda hora, a casa limpa. Enfim, tudo isso vai estar nas suas costas, nas costas de vocês. Se tiver um parceiro bacana, tenha um.
Porque a gente não tem aldeia e nem tem aldeia paga. Não tem. Né? A gente não tem pessoas que trabalham para a gente, como no Brasil é muito corriqueiro. Não tem babá, não tem empregado doméstico, não tem ninguém. É você e os filhotes. Não tem faxineira, não tem diarista, mentira. Tem, mas vai ser caro para chuchu. E se você está imigrando, a grande probabilidade é que no começo você não tenha esse dinheiro sobrando para ter toda essa infra. Então, assim, de novo, venha sabendo que vai ser difícil, que vai ser um choque para você no começo, que você vai ficar mais cansado, mais ocupado. E também venha disposto a construir a sua aldeia. É possível. A gente fez isso. Mas, cara, existe esforço, porque não é aquela aldeia embutida já, que você vem ali com a família, seus amigos de infância, às vezes uma galera ali da faculdade, você vai ter que começar as amizades do zero. E isso requer esforço. Sobre não termos pessoas que trabalham com a gente em casa, né? Empregados domésticos. Né? É muito caro, é verdade, mas mesmo que você tenha dinheiro, eu acho que é sobre aquilo que a gente falou mais cedo, que não faz parte da cultura. Então, a não ser que você seja um ultra rico, tipo multimilionário, que você vai viver na sua residência e não no meio de casa, né? Se você não for essa galera, você não vai ter, né, esse tipo de ajuda. E eu acho que não é exagero dizer que a vida aqui no Canadá das crianças gira em função da escola, né? Horários, atividades, cara, tudo, os amigos, até no final de semana, muita coisa deriva da escola. Então é o nosso camisa 10, né? É o nosso craque do time. Vamos dizer que é o Messi, né? Eles gostam do Messi. Acho justo. Então, começando do começo, como escolher a escola, ao contrário de chegar aqui e ir para a escola, esse foi um processo para o qual a gente se preparou bastante. Então, o Tarek, principalmente, fez uma pesquisa super extensa sobre isso. Tem algumas ferramentas que você pode usar para saber a posição daquela escola, né? Tem um ranqueamento aqui que é feito por um instituto. Vou colocar o link nos comentários, é o Fraser Institute. Ele dá notas para as escolas. E foi um dos motivos que nos trouxe nessa cidade, que, cara, é uma cidade com 100 e poucos mil habitantes e tinha, tipo, não é brincadeira, tinha 10 escolas no percentil superior, enquanto que em comparação com outras cidades de 500 mil pessoas, cidades 4, 5 vezes maiores do que a nossa, não tinham nem metade das escolas no percentil superior, em termos absolutos, né? Então, essa cidade tinha 10, outra cidade tinha 2, 3, então, enfim, eu já falei demais, você já entendeu. Vai. Ai, gente, mas isso faz muita diferença, assim, na vida? Vocês só querem saber de pontuações acadêmicas, blá, blá, blá? Não faz uma puta diferença na sua vida. Mas você tá chegando do nada, você não conhece as cidades, você não conhece as regiões, você não conhece as escolas, você não conhece os professores. Por onde você vai começar a escolher? O mundo é o seu cardápio. Então, assim, esse é um bom balizador. Basicamente um balizador mais socioeconômico até do que acadêmico propriamente dito, mas para te ajudar a ter uma base, cara, o que funciona ali, o que tem de escola, qual é o nível de qualidade. Eu acho que isso diz muito sobre como a cidade trata as crianças. Uma cidade tão pequena, com tão poucas escolas e um percentual dessas escolas tão alto nesse percentual superior, para mim, eu acho que pra gente diz muito sobre como a cidade, como a comunidade trata os pequenos, né? Então, de novo, você tem zero referencial das cidades aqui. Cara, isso te ajuda um pouco a saber por onde começar. Não é determinante, nem na nossa opinião, mas é um bom balizador. Vamos dizer assim, a gente fez, como a gente escolheu nossas cidades, né? A gente fez uma matriz de comparação, levou em consideração educação, clima, custo de vida, mercado de trabalho, geografia, um monte de coisa. Aí a gente escolheu umas finalistas. Aí qual vai ser o fator de decisão? Aí sim eu acho que a escola pesou bastante, né? Com certeza. E, cara, foi uma decisão acertada, porque hoje, olhando em retrospecto, então já estando morando aqui, já conhecendo a cidade, a gente vê que as escolas que estavam mais bem posicionadas nesse ranking, elas realmente estavam em regiões da cidade que são melhores. Assim, tem um patamar socioeconômico melhor, tem mais parques em volta, são áreas mais tranquilas da cidade. Então, pra gente, no nosso caso, funcionou linkar uma coisa a outra. É um bom proxy, faz todo sentido, porque a escola aqui é em território de abrangência, então vamos lá, downtown sempre é a área mais degenerada da cidade, né? Onde vão ficar os drogados e tal. Então, comunidade em questão social muito abalada. Então faz sentido que a escola daquela região reflita o que acontece socialmente. Então é um bom proxy. É isso. E aí, falando do básico, aqui na nossa região pelo menos, mas eu acredito que se aplique para o resto do Canadá, tem dois principais boards das escolas. Então você tem o board das escolas públicas, que aí tem as escolas públicas comuns, e tem as escolas públicas de French Immersion, que dividem ali as aulas em inglês e em francês. Então a criança teoricamente está imersa
também no francês, já que é um país bilíngue, e tem o board das escolas públicas católicas, que aí tem os valores católicos por trás e tem algumas diferenças, além das disciplinas e da forma de encarar isso e de ser atrelada à igreja, essas crianças usam uniforme, então é diferente. Você começa escolhendo por aí e dali você vai filtrando. Você quer seu filho numa escola pública católica, numa escola pública comum ou French Immersion. Tem escolas privadas aqui, é bem menos comum, é bem mais caro, mas também existe essa possibilidade. E aí das escolas privadas você vai derivando aquelas coisas que tem no Brasil. E aí você vai ter escolas atreladas a outras religiões, você vai ter escolas montessorianas, mais construtivistas, e você vai derivando. O mais comum, escolas públicas católicas. Privado é mais para os ultra ricos. É. O menino que ganhou um BMW do pai e sem o pai nem saber que ele comprou. Ele comprou, a gente nunca viu essa história, tu lembra? Não. Não? Que o menino tinha comprado escondido do pai um BMW, porque o pai, no cartão de crédito, não deu conta do dinheiro. Para fechar a escola, acho que tem dois itens de importância pragmática, que são os horários na escola, né? Não é como no Brasil, que tem manhã e tarde, né? Aqui é um turno só, que vai mais ou menos... Cara, vai variar de acordo com a escola, mas vai mais ou menos das 9 às 3, né? O que dá uma quebrada no dia, e aí entra aquelas atividades de before and after school para os pais que precisam complementar, que precisam esticar, por exemplo, das 3 às 5, ou que precisam entrar mais cedo no trabalho para que o filho chegue na escola antes das 9. E aqui em Ontário, a escola começa... Você pode matricular seu filho numa escola no ano em que ele faz 4 anos. Então, ele pode fazer 4 anos do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Naquele ano, você pode matricular ele para começar na escola, no Junior Kindergarten, que é a primeira série que eles têm aqui, e daí vai até o High School. Antes disso, a única opção é daycare, e aí é pago. Tem algumas subsidiadas, tem home daycares, tem opções, mas se você vier com seu filho antes do ano em que ele vai completar 4 anos, você não vai poder contar com a estrutura da escola. Super importante isso. Lembrando que esse é Ontário. Eu acho que em BC, em British Columbia, a idade é diferente. Aqui é muito parecido mais com os Estados Unidos do que com o Brasil, no sentido de as províncias são muito mais autônomas do que os estados do Brasil, né? A saúde, a cobertura na saúde vai variar, as regras das escolas vão variar. Aqui é 4 anos, em outras províncias eu sei que são 5, mas eu não sei, por exemplo, se são 5 anos incompletos, como é aqui ou não. Então vale a pena você pesquisar. Última coisa, a gente já pincelou isso, mas só para deixar bem claro, as escolas aqui, elas não oferecem alimentação para as crianças. Não tem essa opção. Você vai mandar o lanche. Algumas escolas têm parcerias com o restaurante da cidade, em que em determinados dias da semana, do mês, do ano, você pode comprar um alimento que é entregue pro seu filho lá. Então aqui na Escola dos Meninos, de vez em quando tem Pizza Day. A gente paga com antecedência e naquele dia as crianças recebem só a pizza para comer. Às vezes tem parceria com outros restaurantes, mas o grosso é um lanche que você vai mandar. Só no high school é que as crianças começam a ter, o adolescente no caso, né? A opção de ter lá a cafeteria, onde eles podem comprar a alimentação. E é muito barato, né? É bem subsidiado. Por exemplo, a pizza. Quanto é o Pizza Day? Uns $4? É $2 por fatia o Pizza Day da Escola das Crianças. É razoável. Agora vamos lá, para o custo de vida. O custo de vida vai determinar como você vai viver sua vida, como você vai atacar o dia, né? Seize the day. Por isso vai ser o nosso ataque, o nosso atacante. E também porque, pelo menos para o PR, para o residente permanente, não há uma pressão financeira tão grande como no Brasil. Então, se esse jogador for expulso, não vai acabar com o seu time. É um atacante. Então, falando daquele grande básico aqui, retomando um pouco do que a gente já falou, mas você não tem aqueles custos principais que você tem com criança na escola. Então, se você decide por uma escola pública ou pública católica, a escola é de graça. Plano de saúde você também não tem que pagar. Alguns trabalhos dão isso como benefício, mas não é obrigatório. O OHIP, que aqui em Ontário é a saúde que é subsidiada pelo governo, é de graça. Os remédios são de graça, então você não tem esse grosso do custo que você tem no Brasil com crianças. Até o transporte, o ônibus escolar é de graça. É verdade, até o transporte. Então, cara, o que tem o grosso do custo? A gente já falou aqui, né? Moradia, alimentação. Na escola, você manda os lanches, então acaba sendo mais barato. Tem alguns que você pode comprar, mas tem um preço razoável e é opcional. A escola tem aqueles seus dias temáticos, mas que no Brasil eu sei que também tem, mas aqui dá menos trabalho. No geral, a roupa colorida. Hoje é dia de vir com a camisa roxa. Tem dia da camisa roxa, laranja, rosa. E aí tem aqueles dias, Halloween, o suéter de Natal, não sei o quê, que aí você acaba comprando uma coisa ou outra ali, mas super barato. Eu acho que raramente isso aí vai influenciar no custo, porque são roupas que eles vão ter que usar. Que eles vão poder usar, vai ser incorporado ao guarda-roupa deles. Tem os passeios da escola, que também tem um custo super razoável. Acho que o mais caro que a gente pagou foi $15 para os meninos, mas em geral varia ali entre $5 e $15. E tem, sei lá, 2 ou 3 passeios por ano para cada criança. Se a gente puder resumir,
criar filho aqui é barato. É bem mais né? barato do que no Brasil. No Brasil é proibitivo. A gente morava em São Paulo, nós somos uma família de classe média média, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse gastar com escola, ia ser uns 8 mil reais para os 2 filhos, né? Em São Paulo, na zona sul de São Paulo, por ali, né? Acho que zona sul de São Paulo. Então, aqui a gente não gasta nada, né? E fora os custos agregados, o material escolar, por exemplo, também que é caro para dedéu, a gente não tem nada aqui. Aqui você tem que comprar o básico para criança, mas o básico mesmo, assim, o estojo com lápis de cor, borracha, tesoura, e é só isso que você manda para a escola, o resto todo tá lá na escola. E aqui ainda tem a grande vantagem que dependendo da sua faixa de renda, você tem o Child Benefit. O governo te paga para existir no Canadá com crianças a partir do momento que você é PR. Eu falei tudo sobre benefícios no vídeo sobre custo de vida. Ele vai estar por aqui, eu não sei, mas eu acho aqui, no card neste vídeo. Inclusive sobre benefício, é uma fatia grande da sua renda se você chegar aqui como low income, como baixa renda, na condição de PR. Então dá uma olhada nesse vídeo e não esquece. O nosso segundo atacante é o inverno. Você tem que arranjar um jeito de curtir a vida e ir pra cima, ir pra frente. Então o inverno vai ser nosso segundo atacante, nosso segundo ponto do outro lado. O que vai ser da minha criança no inverno? O que eu preciso para enfrentar este demônio de neve? E agora a gente vai te contar tudo, mas para quebrar um galho, pra você não ter que ficar pausando esse vídeo para anotar as coisas, a gente vai fazer um material bonitinho e deixar para vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo, na comunidade do WhatsApp, em mais um monte de outros lugares, para você acessar e saber exatamente o que você precisa, quantidades, onde comprar, link das lojas e o preço médio, beleza? Mas passando aqui rapidamente pelo que você vai precisar. Para começo de conversa, uma boa jaqueta de inverno. É fácil de achar, você vai conseguir em várias lojas aqui, inclusive no mais básico do básico, se você for no Walmart, você consegue comprar uma boa jaqueta de inverno e ela vai custar no máximo ali uns $50 para criança. Então, esse seria o primeiro item. É bom ter também uma jaqueta de meia estação, porque logo no comecinho do inverno e no fim do inverno, você não vai usar aquela jaqueta pesada de neve. Então, você usa normalmente aquelas puffers, sabe aquele Faria Limerzinho? Aqui é muito usado por todo mundo. E aí você também compra. O preço médio vai variar ali, você encontra nas mesmas lojas, mas em torno de até $20 você consegue comprar uma jaqueta de meia estação. As crianças também precisam ter calça de neve, snow pants. Não precisa de muito. Uma snow pants por criança, por estação, é mais do que suficiente. Por quê? Vai voltar imunda alguns dias? Vai voltar imunda. Mas você vai ter máquina de lavar e secar. Então a criança chegou da escola, você lava, você seca, no dia seguinte você tira da máquina, se você for preguiçosa com a amigo guardar no mesmo dia, e a criança bota e vai para a escola de novo. Se você pode comprar kits que você encontra com a calça de neve e a jaqueta, e aí eles custam ali por volta de $60. Você pode comprar a calça sozinha. Uma boa dica aqui é ver nos brechós. Tem um brechó só de criança, aqui, pelo menos aqui na região de Toronto e no sul de Ontário, que chama Once Upon a Child. E a gente já comprou calça de neve lá e custou $7. Também rola muita doação, porque como é um negócio que as crianças é bem reforçado, então por mais que seu filho use todos os dias, ela vai acabar a estação ainda super de boa. Então você pode ver doações, você pode ver nos grupos de mães, sempre tem alguém oferecendo, porque pulou pro próximo tamanho. Mas, com relação aos brechós, você falou na Once Upon a Child, mas é importante, a gente não sabe se é uma franquia nacional, né? Uma cadeia nacional. Mas aí é só você ver as thrift stores, é como chama isso. As thrift stores são os brechós daqui. Agora, seguindo, a gente começou meio que de baixo para cima, mas o principal, uma bota de neve, uma snow boot. Isso vai ser fundamental para sua criança usar durante todo o inverno. Mesmo nos dias que não estiver nevando, é um sapato aquecido e que mantém o pé deles quentinho. Custa mais ou menos ali entre $30 e $50. Você acha em todos os lugares, também tem no Walmart, tem no Costco, tem nas sapatarias, tem em tudo que é lugar, e vale super a pena. Uma também é suficiente se você quiser, assim, ser extravagante, comprar duas, podia que uma voltar encharcada, mas no geral você consegue fazer ela secar. E aí tem aqueles acessórios, né? Luva de neve, que é diferente, né? A luva de inverno para luva de neve. Eu até comigo na luva de inverno não funciona, tem que ser luva de neve. Luva de inverno me deixa com frostbite. E aí tem luva, pescoceira, gorro, que tudo também vai estar lá na descrição, né? Tudo vai estar na descrição. Essas coisas em geral são baratas. Você precisa ter vários pares, seu filho vai perder luva. Gorro também é bom ter mais de um par, porque tem os mais quentinhos, os menos. A pescoceira é aquele bagulho que você bota assim, é tipo um cachecol, mas criança não usa um negócio que dá várias voltas, né? Então você só encaixa aqui e ajuda a proteger o pescoço, a região do nariz e da boca. Você está listando tudo, parece muita coisa, muito caro. Mas você consegue comprar tudo no mesmo lugar
essas grandes warehouses, né? O Costco, o Walmart, você consegue comprar tudo no mesmo lugar, e se dinheiro for um fator de pressão, você tem as thrift stores, que você consegue ter um baita de um desconto. E tem outro fator legal, muito importante, né? A Letícia falou sobre a possibilidade de a gente lavar e secar no mesmo dia. Além de ter o aparato em casa, não em todas, mas em muitas casas, muitos imóveis que se aluga, a laundry, né, a máquina de lavar e a máquina de secar já estão incluídas no imóvel como parte do aluguel. Além disso, a energia aqui é muito mais barata do que no Brasil. Proporcionalmente à renda, eu pesquisei no IBGE e no Canada, no Statistics Canada, que é o equivalente ao IBGE aqui no Canadá, proporcionalmente à renda per capita, a energia aqui no Canadá é 3 a 4 vezes mais barata do que no Brasil. Daqui a pouco a gente vai abrir a primeira caixa de perguntas do canal que a gente levantou lá na comunidade do WhatsApp. Yeah, baby! Então, se você tem perguntas, se você quer participar, quer entrar na conversa de um jeito mais próximo, quer falar comigo e com umas 100 pessoas que já estão na comunidade, um pessoal muito bacana que troca muita informação, entra no grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Fechando o time. Aê! O centroavante é o quê? É uma pergunta, é uma coisa, é um buraco na sua mente que você está o tempo todo como aspirante a imigrante querendo preencher, que é o quê? As diferenças entre o Canadá e o Brasil no quesito crianças. Muito um balanço do que a gente já falou agora, né? Acho que é só pra condensar pra vocês, assim, tá? E beleza, de tudo isso vocês disseram, mas o que é diferente? Então, começando pela escola, a gente falou, não tem um processo de adaptação para você que, como eu, passou por esse processo no Brasil e foi toda aquela coisa, e você levou o seu filho, você ficava 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aqui não existe isso, você vai chegar, largar ele lá e seja o que Deus quiser. A escola vai te ligar se precisar de alguma coisa, você espera nunca receber essa ligação, é verdade. Mas não tem adaptação escolar. O outro ponto que a gente também já falou é a autonomia das crianças. Os adultos, em geral, confiam mais na capacidade das crianças de se virar e sobreviver. Então, eles vão estar mais soltos, inclusive quando eles não estiverem sob os seus cuidados. Tem também a questão muito importante do apoio que o Estado oferece, né? Seja apoio financeiro, seja apoio na escola. Eu não sei como é no Brasil, mas aqui a gente tem um amigo que é professor e ele fala o tempo todo sobre o acompanhamento psicológico, emocional que as crianças têm na escola. Até no sentido de, na discricionariedade do professor, em passar ou não o aluno na escola, na avaliação que ele faz do aluno, né, do estudante. Isso é uma coisa muito legal, que leva muito em consideração o contexto. Eu acho que o contexto familiar, o contexto social da criança é muito mais considerado. A outra coisa que a gente também já falou é uma infraestrutura gratuita ou de baixo custo, de qualidade, para você usufruir com as crianças. Biblioteca, parques, community centers, esportes e tudo mais que a cidade tem para oferecer e que você pode fazer com seus filhos. A gente, por exemplo, eu tô na febre agora de jogar pickleball. Pickleball é tênis para quem não tem capacidade de jogar tênis, né? É um tênis em quadra menor, pequenininha, e é uma febre aqui na América do Norte. Então a gente vai jogar pickleball, a gente tem, cara, isso tem muito a ver com qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida? É eu ter, por exemplo, num raio de 10 minutos, umas 10 a 15 quadras de tênis ou pickleball para jogar de graça e não tem ninguém lá para disputar a quadra tapa com a gente, né? E aí a gente está jogando com as crianças, né? Que é nesses espaços que a gente falou. Então, se eu puder envelopar, eu diria que a qualidade de vida aqui no Canadá, ela facilita, ela convida, ela estimula um cuidado, uma vida em família muito integrada, né? Os pais com as crianças, como comunidade, a um baixo custo, a nenhum custo e alta qualidade. As quadras de tênis não é aquela quadra de saibro cheia de buraco que tem no Brasil, se é que tem. Mas então quer dizer que tudo são flores, então vou me mudar para o Canadá amanhã, porque é maravilhoso criar um filho lá. Não é assim, tá? Então a gente já falou dos seus pontos de dificuldade, que você não vai ter a sua vila, a sua aldeia aqui, a sua rede de apoio que você vai ter que reconstruir do zero e não vai ter rede de apoio paga de forma tão fácil e disponível quanto você tem no Brasil. Estamos aqui falando de babás, de horário estendido da escola e de faxineira, por exemplo. Você vai ter que fazer tudo, a sua vida vai ser mais cansativa, você vai ter mais a fazer e você vai ter que cuidar de várias coisas que no Brasil muitas vezes você pode terceirizar. É possível mudar isso, é possível construir a sua rede, mas vai dar trabalho. Então tem esse lado. O outro lado é que eu acho que é uma diferença cultural no relacionamento com as crianças. Então a gente já falou um pouco do hands-off, mas nós brasileiros, eu acho que isso vem da cultura latina, a gente é muito
festeiro e abraça e tá todo mundo junto o tempo todo. E aí você vai pra casa de alguém e você fica lá, você toma café da manhã, almoça, janta e depois vai pra casa. Aqui não tem isso, é diferente a cultura. Então a festinha de aniversário ela é programada para durar 2 horas e não dura mais do que isso. Você tem o horário que você vai deixar o seu filho, você deixa o seu filho lá, você vai buscar o seu filho 2 horas depois e acabou. Os playdates, a mesma coisa, eles têm hora pra começar e pra terminar e em geral isso circula em torno de 2 horas. O parabéns não tem palmas, é só todo mundo cantando, é um negócio meio triste assim. A gente como brasileiro enfia lá as palmas no parabéns, mas não tem, e isso é muito esquisito. Então tem diferenças culturais que provavelmente você vai sentir um pouco na criação dos seus filhos. Pode parecer um pouco mais frio, não tem toda aquela coisa. Então, esse lado também muda um pouco. Venha preparado. E a outra coisa, a última coisa que eu diria é... Cara, o inverno, ele é longo. Dura. E ele, às vezes, é rigoroso. E o Tarek falou, cara, pode ser um baita benefício se você arrumar o que fazer e você passa muito tempo junto com seus filhos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, boa parte daquilo que a gente listou, que a gente faz ao ar livre, você não tem muito isso durante todo o período do inverno. Os dias são mais curtos, então, às vezes, cara, é longo e chato. Tem uma história que eu acho que simboliza muito as diferenças, representa muito as diferenças que a gente sentiu logo que a gente chegou. Que foi a história que me deixou impressionado. Aquela história da nossa amiga que estava no parque. Ela, a filha dela, o amiga e os cachorros da amiga no parque. Como ela falou, na boca da noite, já no entardecer. Ela estava no parque lá, a filha dela tinha o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? Eu acho que sim. Por aí, né? Tinha uns 2 anos, e aí os cachorros lá, todos serelepes, todo mundo andando na trilha. De repente os cachorros começaram a ficar alvoroçados, né? E aí elas não sabiam o que estava acontecendo, continuaram andando, até que a amiga dela falou: amiga, pega a tua criança no colo e segura ela. Foi aí que essa nossa amiga, ela olhou pro mato na frente e ela percebeu só os olhinhos brilhando, olhando para elas, né? Os coiotes estavam de olho no lanche. Isso me marcou. Caraca, velho, isso nunca no Brasil, a não ser que você more numa região, né? A gente teve o caso recente da onça, mas a não ser que você more numa região rural no Brasil, você não vai ter um predador circulando na cidade. É claro, é óbvio que eu não estou dizendo que a gente vive com medo de jeito nenhum, mas a gente sabe que não deve ir para o parque, para a trilha, à noite, com criança de colo. Agora que o time está completo, que o jogo está jogado, a gente vai para a coletiva de imprensa. Não é possível. Não é verdade o que eu tô vendo, é uma miragem, é uma montagem, é CGI, é Marvel. Como eu já falei, eu abri lá no grupo uma caixa de perguntas e agora a autoridade no assunto, Letícia, vai responder pra gente. A primeira pergunta veio da Mariana. Eles são pais de 3 filhos, um de 6, um de 1 ano e um de 1 mês. Então ela pergunta como funciona o atendimento pediátrico. As crianças também passam pelo médico de família? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Oi, Mariana, tudo bem? Obrigada pela pergunta. As crianças passam sim pelo médico de família. Salvo engano, por algumas conversas que eu já tive com mães canadenses aqui, se o bebê nasce aqui no primeiro ano de vida, ele é acompanhado sim por um pediatra. Tem alguns pediatras disponíveis, mas no geral o acompanhamento das crianças é feito pelo médico de família e o médico de família encaminha para especialistas quando ele acha necessário. Como o próprio nome diz, o médico de família é da família toda. Então, de preferência, toda a sua família vai ter o mesmo médico que vai conhecer todo o contexto, o histórico de vocês e com base nisso vai fazer o acompanhamento das crianças. É até bem inteligente. Agora eu vou adicionar uma coisa. O Canadá vive uma escassez de mão de obra, né? Na saúde também, eu acho até principalmente. Eu não sei se, a fila da pediatria tem um ritmo diferente, ou 2, se isso se aplica, eu sei que não se aplica a todas as realidades, cada cidade vai ter a sua própria fila de espera, mas um fato é que, em geral, espera-se muito tempo para ter uma consulta que não seja de emergência, que não seja nada time sensitive, né, com um especialista. Em caso de criança neurodivergente, como é a questão de compra de medicação e as receitas? As receitas brasileiras têm validade no Canadá? Olha, a gente não pode falar especificamente sobre crianças neurodivergentes, a gente não tem essa experiência e eu não vou me atrever aqui a falar sobre algo que eu não sei. Agora, se a gente abrir um pouquinho mais e falar sobre prescrição de medicamentos e compra de medicamentos com receita aqui no Canadá, as receitas brasileiras não têm validade. Quando você vem, você pode trazer os seus remédios para cá, desde que você tenha a receita, a prescrição médica. Aqui, essa prescrição não vale de nada. O que acontece, que a gente já ouviu outros brasileiros fazerem, pessoalmente a gente nunca fez,
eles levam essa prescrição para o médico, ou seu médico de família, ou mais comumente nas walk-in clinics. O médico vê a equivalência e muitos deles acabam prescrevendo o medicamento equivalente aqui no Canadá e você compra ele na farmácia. Então, pela experiência de outros brasileiros aqui, é assim que funciona. No geral, medicamentos no geral, funciona que nem no Brasil, tá, gente? Então, você tem os medicamentos comuns, que você vai na farmácia e simplesmente compra. Você compra, inclusive, na farmácia, no Walmart, no Dollarama, você compra medicamentos tipo Tilenol, Advil, Ibuprofeno, essas coisas. E tem os medicamentos com receita, que aí ou seu médico de família prescreve. Aqui em Ontário, especificamente, o farmacêutico, ele consegue tratar e prescrever medicamentos para uma lista de doenças, é um rol de doenças que está específico nas normas. E aí você também pode comprar, isso vale até para antibióticos, para determinadas doenças, e tem aquelas coisas que o médico prescreve e aí você também compra na farmácia. Traz os laudos, se você tem algum acompanhamento, né, se o seu filho, sua filha tem algum acompanhamento clínico prolongado, traz todos os laudos em inglês. E remédio de uso contínuo, traz uns testes, traz um estoquezinho para você ter no começo. Traz também a caderneta de vacinação do seu filho. Você vai precisar passar para o governo canadense quais as vacinas que seu filho tomou no Brasil. O calendário aqui, ele é menos completo, eu diria, do que no Brasil. Então, as nossas crianças tomam mais vacina do que as crianças canadenses, ou algumas são antecipadas. Então traz. Você não precisa trazer traduzido, se você trouxer ótimo, mas não precisa. Você mesmo vai num site do governo e vai imputar as vacinas que seu filho já tomou. Isso é necessário para matrícula na escola. Não necessariamente para matrícula, mas para a continuidade do seu filho na escola. Próxima pergunta. Em que época do ano você recomenda a gente chegar ao Canadá? Eu recomendo chegar longe do inverno. Tá? Eu acho que é uma adaptação. A gente falou já aqui um monte, então eu não vou ficar me repetindo, eu espero. Mas pra gente, a gente optou por chegar no fim do verão, logo antes das aulas começarem. Vindo com o filho, eu acho que isso é importante porque, seu filho começa na escola quando tá todo mundo começando na escola. E aqui, porque quando você se muda, teoricamente você muda a escola do seu filho, é muito comum que tenha várias crianças novas entrando na escola a cada ano. Então é bom o seu filho pegar esse comecinho e entrar junto com as outras crianças novas e passar por aquele processo de aclimatação, das pessoas conhecendo os alunos, que tá todo mundo acontecendo. E ele não, desculpa te interromper, mas ele não precisa, a criança não precisa de um adicional de complexidade ainda maior, né? Cara, já vai ter muita mudança para você incluir aí pega o bonde andando no letivo, né, então. É verdade. E o segundo fator sobre isso é o clima. Como a gente falou, o inverno é pesado. Quando você chega no fim do verão, você vai estar numa temperatura parecida com o Brasil. Muitas vezes vai estar mais quente do que está aí no Brasil nessa mesma época do ano, porque a gente está no inverno, mas não é muito mais quente. E aí você consegue se adaptando gradativamente, você passa pelo outono, vai esfriando, você tem um tempo de comprar aquela listinha de coisas de inverno, você não vai pegar promoções de off-season, mas você tem tempo para comprar, para pesquisar, para achar as coisas, para se adaptar aqui, para ter um carro, inclusive, quando você vem com criança, muda a vida, faz diferença. Então você tem tempo para passar pelo processo de tirar sua carteira de motorista, comprar um carro aqui para chegar no inverno e você já tá mais tranquilo, mais adaptado, mais situado, já ter sua casa mobiliada, já ter feito as coisas. A gente explicou. No inverno, o mundo para um pouquinho, tudo fica mais quieto, então você tem menos gente fazendo garage sale, onde você consegue comprar coisas mais baratas, você tem menos movimento na cidade, você tem menos oportunidade de conhecer pessoas, de fazer atividades. Então, se você se der um tempo e der um tempo para suas crianças conseguirem se aclimatar, literalmente, aqui ao Canadá antes do inverno, isso é ótimo. Uma dica extra, que também surgiu de um comentário lá no grupo, para quem tem alergias sazonais, então, sei lá, se tem aquela rinite, se é alérgico a pólen, não venha na primavera. Tem muito pólen aqui. Como as estações são mais marcadas, na primavera floresce muita coisa. Então, a galera que tem alergia, bicho, fica atacada aqui na primavera. Então, pode parecer uma boa ideia, mas se você tem alergias, não é. Não venha nessa época e traga o seu antialérgico do coração. Eu acho que com relação ao verão em si, o que pesa contra o verão seriam os preços dos imóveis. Porque como está chegando perto do intake do início do ano letivo, não vale só para crianças, vale para adolescentes, para universitários, né? O valor dos imóveis aumenta. Aí talvez seja o caso de você vir para cá, ficar um mês no Airbnb, esperar acabar a autoestação e alugar já no outono, ou entubar. A gente não sabia disso, a gente chegou num time excelente, exceto por isso a gente pegou um preço da casa um pouco mais elevado, mas foi muito bom, né? A gente chegou no final de agosto.
E agora, invertendo um pouquinho o jogo, eu faço a pergunta e você responde. Responda a última. A última. Fechou. Beleza, vambora. Falar um pouquinho sobre quem vem com filhos mais velhos. A pessoa especificou aqui entre 20 e 22 anos, falando porque o filho de 22 anos vai fazer a sua própria aplicação. Então, conta um pouquinho pra gente. Cara, é óbvio que a gente não tem filho mais velho, então é muito baseado no que a gente escolheu de amigos, né? O que a gente pegou a adaptação pode ser mais complicada do que de crianças e mais imprevisível. Porque vai depender muito do círculo de amizades que o filho já tem no Brasil, do quanto ele ou ela são dependentes dessas amizades e do quão adaptável eles são. A gente sabe como adolescentes são, né? Tem amigos aqui que têm filhos e a mesma família, um dos filhos quer ficar aqui e já adotou o Canadá em menos de 2 anos, outro filho, mesmo 2 anos depois, ainda quer voltar para o Brasil. Então, acho que preparar muito a questão das amizades, acho que o inglês para eles vai ser extremamente importante. Eu diria fundamental, assim, É. acho que não dá pra um adolescente se mudar pra cá e vir seco, sem falar absolutamente nada de inglês, porque nessa faixa etária a comunicação, ela é o pilar de tudo, diferente das nossas crianças que conseguiam brincar e se entender mesmo sem falar uma palavra com os amiguinhos. E adolescente é mais difícil, né? Adolescente não é aquela caixa, aquela folha em branco que é a criança pequena. Então eu acho, completamente baseado em vozes na minha cabeça, né? Eu acho que vai depender muito da dinâmica familiar, né? Do quanto que a família vem junta e se prepara junta para isso, o quanto que eles compraram a ideia. E também vai variar muito de acordo com a individualidade de cada criatura. Um detalhe importante: se o seu filho tem 22 anos ou mais, ele vai ter ou ela vai ter que vir sozinho com a sua própria aplicação se você está vindo como PR. Porque o governo entende como dependente filhos até os 22 anos. Agora, amor, se você pudesse deixar um takeaway desse vídeo para aquela família que está pensando em migrar e pensa assim, cara, será que é melhor não emigrar com esses meus filhos por causa deles? Para essas pessoas que estão ponderando isso, que estão considerando cancelar tudo ou hesitando, o que você falaria para elas? Primeiro eu falarei, cara, você tá com medo de quê, assim? Por que você quer cancelar por causa dos seus filhos? Se for medo deles não se adaptarem, ou da vida ser pior aqui pra eles, ou de você não se adaptar, eu diria, cara, vem, assim, se prepara, presta atenção nas coisas que a gente falou nesses vídeos aqui, nesse vídeo, pega as dicas e prepara as crianças, se prepara, mas vem, assim, de acordo com a sua motivação, dependendo do porquê que você tá vindo, vale muito a pena. Tem perrengue? Tem. A vida é mais cansativa? Você perde tudo aquilo que você tinha, você sai da sua zona de conforto completamente. Mas vale a pena. A vida para as crianças é melhor. A vida para a família é melhor. De acordo com o que a gente buscava, com os nossos valores, de quem quer liberdade, tranquilidade, tempo de qualidade com os filhos, poder viver numa comunidade de uma forma sadia, sem precisar de uma bolha, ao mesmo tempo e sentir segurança, vale super a pena. Os seus filhos vão se adaptar suave. Claro que isso depende da idade, depende da individualidade, mas se você se preparar, se você estiver pronto para dar o suporte que eles precisam, eles vão se adaptar. As crianças são resilientes e se você tiver em mente essas motivações, vale a pena. Não desiste, não cancela. Dando um zoom um pouco sobre motivações. O que te motiva a emigrar? Eu quero dar um reboot da minha vida. Amigo, se o problema é a sua vida, se o problema é você vai vir para o Canadá consigo mesmo. Então, você vai continuar sendo um miserável falando inglês. É muito importante entender o que te motiva a vir para cá. E eu fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada nesse vídeo. Clica aí ou aqui, você vai ver agora. E segue o jogo.